Bora para a correção da nossa primeira lista de trigonometria. Essa questão pedia o valor de x na figura. Eu comentei com vocês em sala o seguinte: muita atenção quando a gente tiver um triângulo dentro do outro, um 30 e o outro 60. Atenção para os ângulos. Por quê? Se esse ângulo é de 60, o daqui de dentro vai ser 120 por causa do ângulo de 180 graus. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180. Então, agora eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Ok? Se esse ângulo é de 30 e esse é 120, 150 para 180, 30. Significa que se esse pedacinho é igual a esse, porque o nosso triângulo ele é isósceles. Então, se aqui mede A, aqui também mede A. E agora nós temos, então, o seguinte. O primeiro triângulo, que seria esse grandão aqui, ó. Opa. Em que a hipotenusa mede 40, esse cateto, A mais X, esse ângulo é ângulo de 30, esse é de 90 e aqui é de 60. O nosso segundo triângulo é esse pequenininho daqui de dentro, que aqui é 60 graus, aqui é 90, aqui embaixo é X, aqui em cima é 30 e agora a minha hipotenusa é A. O que eu tenho que pensar aqui agora? Eu estou com duas incógnitas, A e X. Então eu vou construir um sistema de equações. Posso escolher o ângulo de 30 ou o ângulo de 60. Qualquer um serve como referencial para a gente. Tá legal? Então eu aqui vou escolher o ângulo de 30 graus. Tá aqui o nosso ângulo de 30. Em relação ao ângulo de 30, isso é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então eu vou fazer o cosseno de 30, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora eu vou olhar para esse triangulinho aqui. Tá aqui o ângulo de 30. E agora eu vou fazer cateto oposto com a hipotenusa. Então eu vou fazer o seno de 30. Poderia usar o cosseno de 60, porque dá na mesma. Ok? Então, já que eu colori o ângulo de 30, vamos nele. Oposto com a hipotenusa é o seno. Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Tá lá o nosso sistema. Vamos manipular ele, então, aqui o seguinte. Multiplicando cruzado, aqui eu concluo que o A é igual a 2x. Ok? Então, eu vou pegar esse A e vou jogar na linha aqui de cima. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual. O A não é 2x? 2x mais x, 3x sobre 40. Multiplica cruzado. 6x igual a 40 raiz de 3. X igual a 40 raiz de 3 sobre 6. Simplificamos, né? Porque dá para simplificar por 2. Então, nós teríamos x igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Essa é a nossa primeira questão. Vamos para a correção da questão número 2. Determine o valor de m no triângulo. Vamos lá? A questão aqui é a seguinte. Olha para o triângulo grandão. Se aqui é 30 e 90, então o todo aqui é 60. Se já tem 30 em cima, então o ângulo interno aqui também é de 30 graus. E agora eu vou pegar esse triângulo daqui e vou chamar de A, a hipotenusa daquele triângulo. Eu tenho cateto, 10 raiz de 3, 90 graus, 30 graus e o que eu chamei de A. Em relação ao ângulo de 30, o A é a hipotenusa e o 10 raiz de 3, cateto adjacente. Cateto adjacente com a hipotenusa, cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Multiplica cruzado. Raiz de 3, A, igual a 20, raiz de 3. Passo raiz de 3 dividindo, A igual a 20. Então, agora que nós já sabemos o valor de A, eu vou pegar esse triângulo aqui. Se é 90 graus aqui dentro, também vai ser.
que nós estamos com oposto ao ângulo de 30, o catetinho M, e oposto ao ângulo de 90, a hipotenusa A, que nós acabamos de calcular como 20. Em relação ao ângulo de 30, então, M é cateto oposto e o A é hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, seno. Seno de 30, 1 meio. Igual a cateto oposto, M, dividido pela hipotenusa, que nós acabamos de calcular, como 20. Multiplica cruzado. 2M igual a 20, então M igual a 10. Vamos para a próxima questão. A questão número 3 pedia um arco côngruo a 137π sobre 5. E agora, nesse momento, a gente pode ter várias soluções, infinitas possibilidades. Porque quando ele pede arco côngruo, tanto eu posso reduzir o meu ângulo, como eu posso continuar dando voltinhas na circunferência. Então, para efeito de correção aqui, eu vou adotar um método. E o método que eu vou adotar vai ser o seguinte: eu não vou determinar um arco côngruo qualquer. Eu vou determinar o primeiro, aquele menorzinho, o da primeira determinação positiva, porque a gente aproveita e lembra qual que é o processo, ok? O processo, então, aqui para reduzir esse ângulo para a primeira determinação positiva dele, vai ser o seguinte: eu vou pegar, eu estou trabalhando com o denominador 5, e eu quero, no primeiro momento, determinar o número de voltas completas que eu vou dar em torno da circunferência trigonométrica. Então, eu tenho que pensar no múltiplo de 10 mais próximo e antes do 137. E eu sei que é 130, ou seja, eu vou dar essa volta completa 13 vezes. 13 vezes 10, 130. 130 para 137, faltam 7. Esse 7π sobre 5 é um arco côngruo do 137π sobre 5. Lembrando que tem várias respostas para essa questão. Beleza? Vamos para a correção da questão número 4. Bora lá. Na questão número 4, ele pede a primeira determinação positiva do ângulo de menos 4.900 graus. Redução da primeira determinação positiva, agora em grau. Primeiro a gente vai fazer a redução, depois a gente preocupa com esse sinal, ok? Então eu vou fazer o seguinte: pegar os 4.900 e vou dividir por 360. 490 por 360 dá 1. Resta pra gente 130 abaixo 0. 1.300 dá 3. 3 dá 1.080. 1.300 menos 1.080, 220. Mas ainda não terminou, porque nós só fizemos a redução. Então, eu sei que menos 4.900 é côngruo a menos 220. Então, agora é o segundo passo, que é transformar o nosso ângulo negativo em um ângulo positivo. Então, eu vou pegar 360 graus menos os 220, e isso dá 140. Então, menos 4.900 é côngruo ao ângulo de 140 graus. Bora para a próxima questão. Na questão número 5, ele pede a primeira determinação positiva do ângulo de 1.000 graus, e agora está mais fácil porque o ângulo já está positivo. Então, é só fazer a redução. 1.000 dividido por 360. Dão duas voltas completas, que é 720. 1.000 menos 720, 280 graus. Então, o ângulo de 1.000 graus é côngruo a 280. Bora para a próxima questão comigo. Questão número 6 pede a expressão geral em radianos dos arcos determinados por M1 e M2. Em radiano, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é manipular esse ângulo aqui, ó, de 135 graus. Cabe aqui aquela regrinha de 3 e eu vou mostrar um outro jeito de achar esse ângulo também de uma forma mais prática. Tá legal? Sabemos que 180 graus equivale a 1π radiano. Então, 135 graus é x. Multiplica cruzado, x para um lado, π não tem x, para o outro. Então, 180x igual a 135π, x igual
a 135π sobre 180. Fazendo as simplificações ali, x vai dar 3π sobre 4. Beleza? Então, vamos lá. A partir da origem, até chegar no primeiro ponto válido, nós andamos 3π sobre 4, que é o nosso 135 graus. De M1 até M2, passa pela origem sob uma perspectiva, então, de 180 graus. De M2 para voltar para M1, 180. De M1 para M2, 180, ou seja, a constante entre um ponto e outro é de 180 graus. Só que agora a gente está trabalhando em radiano. Então, 3π sobre 4 mais K vezes o π. Essa é a expressão geral. E o outro jeito que eu havia dito para encontrar esse 3π sobre 4, sem ser por regrinha de 3, seria pensar aqui o seguinte. Está aqui a minha circunferência trigonométrica. Ele sinalizou para a gente que aqui é 135 graus. Então, eu tenho que pensar no nosso eixo X aqui, ó. Ok? 135 graus para 180, faltam 45 graus. Então, eu sei que esse 135, ele se relaciona com o ângulo de 45 graus. Então, ele vai ser alguma coisa sobre 4. Em 180, nós sabemos que é π, que é a mesma coisa de 4 sobre 4. Se aqui no π é 4 sobre 4, antes dele é 3π sobre 4. Então, você pode encontrar o 3π sobre 4 pela nossa regrinha de 3 ou pela associação com o ângulo de 45. Tá legal? E essa associação aqui, essa transformação, ela vai ser muito trabalhada nas próximas aulas nossas. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Qual a medida do arco determinado por uma abertura angular de 75 graus numa circunferência de raio 10 metros? Isso aqui foi matéria mais do comecinho de trigonometria, medida de arco, e eu tinha comentado com vocês que a medida do arco, ela é uma fração da circunferência toda. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu quisesse a circunferência completa, eu faria 2πr. Como eu quero um pedaço dela, então eu vou multiplicar pela fração do todo que me interessa, alfa sobre 360. Vamos substituir a nossa formulinha pelos dados da atividade. Eu sei que o raio, então aqui, é 10 e que o alfa é 75. Antes da gente efetuar esse cálculo, vamos simplificar tudo que der para simplificar aqui, porque a gente reduz as continhas. Eu vou cancelar esse zero com esse. Dá para simplificar aqui, olha, o 75 e o 36, ambos são múltiplos de 3. Então, por 3. 7 por 3 dá 2, resta 1. 15 por 3 dá 5. E aqui vai dar 12. Ó, o 2 fica 1 e o 12 fica 6. Ok, no final das contas, então, o L ficou como 25π sobre 6. Essa é a medida do nosso arco. Outra forma de resolver essa questão é aquela que eu comentei, que eu poderia trabalhar com essa mesma formulinha, porém em radiano. E aí, no lugar do 360, entra 2π e se cancela com o 2π dali. E aí, a fórmula para fazer em radiano, a medida do arco é αr. Mas para eu usar essa formulinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o meu 75 graus em radiano. Regrinha de 3. Se 1π radiano equivale a 180 graus, quantos radianos é 75 graus? X então vai dar 75π dividido por 180. Mesma coisa que nós fizemos ali, vamos simplificar, ó. Por 3 nós já vimos que dá 25 e agora esse aqui por 3 vai dar 60. Ok? Então vamos lá. L vai ser o alfa, que na nossa simplificação ficou 25π sobre 60, vezes o nosso raio, que é 10. Beleza. Dá pra gente cancelar o zerinho de lá com o zerinho daqui, e
E no final das contas, o nosso L, então, daria 25π sobre 6, da mesma forma. Então, pela formulinha de grau, usei 75 graus. Pela formulinha de radiano, antes a gente tem que fazer a regrinha de 3 e transformar o nosso ângulo de grau para radiano. Beleza? Bora para a questão número 8. Nessa questão, ele pede para a gente calcular a medida de x, a medida de y e a medida de AD. E eu vou chamar o meu AD de Z. Então, nós vamos ter que calcular x, y e z. Beleza? Vamos lá. Para calcular a medida de x, eu vou usar esse triângulo grandão ABC. Ó, aqui é B, aqui é A, aqui é C, aqui é x, de B até A é 300 e ele sinalizou para a gente que esse ângulo aqui é de 30 graus. Correu. Em relação ao ângulo de 30, x é o cateto oposto e 300 é o cateto adjacente. Cateto oposto com adjacente, tangente. Então, eu vou fazer tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, multiplica cruzado. 3x igual a 300, raiz de 3, então x igual a 100, raiz de 3. Achamos a medida x. Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a gente enxergar, eu vou apagar o meu x e no lugar dele eu vou colocar 100 raiz de 3. Para calcular agora o nosso y, eu vou olhar para esse triangulinho aqui de dentro. Ó. Eu vou trabalhar então com o triângulo BDC. Vou desenhar ele aqui. B, D e C. Está aqui. Aqui está meu y. Aqui nós já sabemos, é 100 raiz de 3. E esse ângulo é de 60. Em relação ao ângulo de 60, eu tenho agora o cateto oposto e eu quero o cateto adjacente. De novo, a gente vai fazer tangente, só que agora do ângulo de 60. Então, vou fazer o seguinte, tangente de 60, raiz de 3. É igual a cateto oposto, 100 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é y, multiplica cruzado. Y raiz de 3 igual a 100 raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 100. Para achar o nosso z, agora está aqui o seguinte. Ou a gente usa esse mesmo triângulo, ou a gente usa esse triângulo. Tá bom? Porque se aqui é y, é 100. E eu sei que de A até B é 300. Então, para achar o z, morreu. Ó. 300 menos 100, sobrou o z. Ok? Então, ó, o todo daqui até ali, 300. O y daqui até aqui, 100. Então, para cá, tem que ser a diferença dos dois valores. E aí, a gente consegue falar, então, que o z é 300 menos 100. Então, z é igual a 200. Ou eu poderia simplesmente pegar o triângulo todo e fazer a trigonometria, ou ainda manipular os ângulos que estão ali dentro. Ó. Se aqui é 60, aqui é 120. 120 com 30, 150, então aqui também é 30, e a gente consegue concluir que esse pedacinho é igual a esse. Então, eu posso simplesmente chamar esse ladinho aqui de z, e agora em relação ao ângulo de 60, eu posso fazer o cateto oposto com a hipotenusa ou adjacente. Então, para achar o z, a gente poderia ter feito o ângulo, usando o ângulo de 60. Fazer o seno, fazer o cosseno, fazer a diferença, e tem várias saídas. Vamos para a nossa última questão número 9 agora. Bora lá. Essa questão fala o seguinte. Para medir a altura de um barranco, o observador desloca-se na direção desse barranco até que a sua linha divisada em A faz 30 graus com a horizontal. Então, ele estava aqui, 30 graus com a horizontal. Avistou o topo do barranco. Continuando. A seguir, ele desloca 20 metros, de forma que agora a linha divisada é de 60 graus. Então, ele anda 20 metros e observa que para enxergar o topo agora, ele visualiza sob uma perspectiva de 60 graus. Considerando que a altura do observador é de 2 metros,
E adotando raiz de 3 como 1,7, qual que é aproximadamente a altura total do barranco, ok? Aqui é o seguinte, a altura total do barranco, que eu vou chamar de Hzão, ela seria os 2 metros do meu observador, mais esse pedacinho que eu vou chamar de Hzinho, tá? Então, a altura total do barranco vai ser 2 metros do observador, mais o nosso Hzinho, e o nosso trabalho agora consiste em achar o Hzinho. Um triângulo dentro do outro, um 30 e um 60, ver se dá para aproveitar a medida do lado. Vamos lembrar. 60 graus, então o lado de cá 120, para complementar 180. 120 com 30, 150. Então esse triângulo aqui, ó, também é 30, ele é isósceles. Então eu tenho isso. Aqui é 20, aqui é 20 e aqui tá lá o 30 graus. Só que não é esse que eu quero o triangulinho que tá do lado de cá, ó, encostadinho, dividindo essa medida aqui, ó, que eu sei que é 20 e o que eu quero tá aqui, meu Hzinho. E esse ângulo é de 60. Esse 20 serve para esse lado e para esse, que é o lado comum. Então, usando aqui. Em relação ao ângulo de 60, o Hzinho é cateto oposto, o 20 é hipotenusa. Então, eu vou fazer o seno de 60, que é cateto oposto, sobre hipotenusa. Multiplica cruzado, 2 Hzinho é 20 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, Hzinho, 10 raiz de 3. Ok? O Hzão, então, vai ser 2 mais 10 raiz de 3. E essa é a resposta final. Ele pediu para a gente considerar o raiz de 3 como 1,7. Então, agora é só a gente substituir. 2, 10 vezes 1,7 é 17. Então, o Hzão seria 19 metros no total. A gente se vê. Beijo, beijo.